Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou. O Pedro chega aos 12 gols no Campeonato Brasileiro, superou o Viveiros, então é o artilheiro da competição. Como eu falei, terrível, né? Porque tudo que eu tentei acabei errando, né? Então, é difícil reconhecer. Olha só a notícia que já tá na web aqui sobre o jogo do Flamengo aí, né? A questão do Pedro, né? Vamos pro Brasileirão, direto pro vice-líder da competição. O Mengão tem jogo a menos com o Mirassol, mas enfrentou a Chapecoense. Tava com fome de gol. 4-0, 2 gols do Pedro. Teve gol contra e Lohan, que substituiu o jogador machucado, entrou bem na partida e fez gol. Vamos mostrar tudo isso já. A equipe rubro-negra soube controlar o jogo e transformou a superioridade em resultado. Pedro abriu o placar em bela jogada individual. Chapecoense tentou equilibrar a partida, mas quando chegou ao ataque, esbarrou na defesa flamenguista. Com maior posse de bola, o Flamengo não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem e ainda contou com uma falha da defesa adversária. Gol contra de Rafael Thierry. No início da segunda etapa, a equipe rubro-negra ampliou o placar. Lohan do Cria! Com o resultado já encaminhado, a Arrascaeta, que não atuava desde abril, teve alguns minutos em campo. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque aqui ele tem sido com evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir pela vícola. Já no final do jogo, Pedro, oportunista, desviou e deu os números finais ao confronto. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo. O Flamengo conquista pontos importantes na briga pelas primeiras posições. Já a Chapecoense segue em busca de recuperação e amarga a lanterna isolada do campeonato. A gente tem que repensar muita coisa, né? Tem que repensar muita coisa. Eu nunca vou jogar a toalha, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando tirar o máximo desse time, porque o torcedor não merece estar passando por essa situação. O torcedor veio, ajudou, empurrou, mas a gente tem que parar de errar tanto. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo. A gente busca ser o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, e então a gente não pensa no nosso adversário que está lá em cima. Lógico que a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa, já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. O Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação. E o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês. Então, assim... E depois, sabe quem é? Quem? Inter? Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo já. 6 pontos. É o Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo.
Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem, com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, é que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata ontem saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que de repente aquela coisa da contratação que a gente sempre está falando aqui ontem, de repente está na base. Eu acho que pro Flamengo, pro Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recursos para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2. Depois em casa não ganhou mais. Então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. É porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Não tem muita cobra. Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né, você fala? É muito peixe no aquário pequeno, não é? Põe a molecadinha também. Eu tô aqui tendo que fazer contas. Ih, rapaz. Aí fica... É impressionante. O futebol deveria ser fonte... Tudo bem, pode ser derrotado. Muito bem, voltamos com o nosso bom Brasileirão. Pedro Henrique Torres já chegando aqui pra gente para falar de um Flamengo que também venceu na rodada. Pedro, tá fazendo a sua parte, segue ali na captura, segue ali na segunda colocação do Brasileirão. Tudo bem, amigo? Bem-vindo, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo enorme para você, beijo grande também para Mari, beijo Jailson, beijo todos que estão acompanhando a gente aqui neste Sport Center. Pois é, como eu sempre falo com o Jailson, tranquilidade do morador, conseguiu aquele 4-0 revigorante, né? Porque a torcida do Flamengo ontem até brincava nas redes sociais, voltando de uma data FIFA, a Copa do Mundo não deixa de ser uma data FIFA. Jogo na região sul do país, chovendo, à noite, meio de semana, eram lembranças escabrosas, né? Mas aí, de fato, o Flamengo conseguiu ir muito bem nessa partida, venceu apesar dos desfalques, tinha desfalques importantes, como o Paquetá, Léo Ortiz, não jogaram, o Luiz Araújo também fora dessa partida e o De La Cruz por conta de ser gramado sintético. Então o Flamengo tinha desfalques poderosos nesse sentido, perdeu Plata ainda, uma dorzinha ali no joelho, enfim, o garoto Lohan entrou, fez gol, mas o destaque mesmo ficou para o Pedro, né? Como voltou bem o Pedro no primeiro gol, então, um golaço, fazendo tudo que tinha direito, drible da vaca, caneta, enfim, mostrou todo o seu repertório, e aí muita gente nas redes sociais, não dava para levar o Pedro para a Copa não, Ancelotti, não dava para fazer uma graça levando esse 9 bolado, como chamavam, não? Então depois essas perguntas foram feitas para Leonardo Jardim, que é o técnico do Pedro, e a gente ouve agora e vê o técnico do Flamengo. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte acabamos de fazer o 3º gol, que acabou por matar o jogo. E depois, com as substituições, conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos
e acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. No futuro, eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti e ele perceber que o Pedro é uma necessidade para a seleção. Tá então, Leonardo Jardim abordando essa vitória, também a questão do Pedro, não quis entrar muito no mérito ali de convocado ou não, é a área mais do Ancelotti, mas falou que tem tempo para frente. O Pedro ontem falava sobre isso também, até 2030, quem sabe. O Pedro chega aos 12 gols no Campeonato Brasileiro, superou o Viveiros, então é o artilheiro da competição. E tivemos ontem também o retorno do Arrascaeta, depois de quase 3 meses, jogou ali quase meia hora, mostrou até uma certa desenvoltura para quem ficou tanto tempo parado. Então uma ótima notícia para o Leonardo Jardim, que pode ter outra boa notícia, que é o retorno do Paquetá, muito provavelmente para o domingo, contra o São Paulo no Maracanã, 18h30, o Paquetá deve estar de volta. Claro, vai acompanhar paulatinamente aí, dia a dia, mas a expectativa é essa. Então o Flamengo com essas boas notícias, e como eu disse ontem, questão do Almada, o aval foi dado pelo jogador, agora falta aquela parte de colocar tudo que está acordado de boca no papel, uma cláusula aqui, outra ali, e aí o Flamengo espera, quem sabe, já nessa semana concretizar a situação desse meia argentino. Glaucia. Maravilha, Pedro. Muito obrigada pelas informações. A gente também segue acompanhando contigo essa situação do Almada. Ótima sequência de trabalho para você e toda a nossa equipe. Vamos com os números do Pedro, o outro atacante que destaque do Flamengo nessa vitória diante da Chapecoense ontem, para a gente também trazer aqui no nosso papo. 2 gols, 5 finalizações, 3 finalizações no alvo, são 7 ações na área rival, 3 dribles completos e a nota no Bola de Prata 8.10. Artilheiro do Brasileirão com 12 gols, é o primeiro ali no ranking do jogo em todos esses quesitos que a gente traz. E falávamos ontem também, né, Jailson, de um Flamengo retomando, fez alguns compromissos aí durante essa parada, mas ia se aproveitar... Internacionais, inclusive, né? Ia se aproveitar muito também da fragilidade do seu adversário para fazer o placar, para fazer um bom jogo, para retomar esse Campeonato Brasileiro. Aproveitou muito bem a parada, né, a pausa para recuperar os jogadores, principalmente o Arrascaeta, que também teve a minutagem ontem. Essa daí que é a bola que o Ayrton Lucas, né, ficou lamentando depois, que ele acabou errando uma cobrança de lateral ali. E aí o Léo Pereira erra depois na sequência. Erra não, ele não alcançou. Giovanni Augusto. E aí o Giovanni Augusto é importante pro Rossi, né? O Rossi também. Eu ia falar exatamente isso. É curioso, né? Porque o Flamengo vence por 4 gols, mas o jogo foi importante pro Rossi também. É importante, porque antes da pausa, né? O Rossi ali questionado, algumas atuações abaixo, então é importante. E o Pedro é sacanagem, né? O Pedro é chovendo molhado. Com os 2 gols que ele fez ontem, ele acabou passando Viveiros, né? Essa briga ali pela artilharia. Mas um golaço assim, dá vontade, porque ele ganha na vontade, depois tem toda a qualidade técnica. Pedro, que também veio do futsal, né? Então tem muito desse drible curto, consegue ali jogar para a perna direita no final das contas e fazer o gol. Isso daí é uma atrapalhada absurda da zaga da Chapecoense, né? Os 2 jogadores subiram juntos, o Rafael Thierry acabou fazendo o gol contra. Mas eu queria falar desse gol, porque o Pedro tem feito isso, a gente já tinha trazido aqui pro Fã de Esporte, né? Como o Pedro muda de função com o Leonardo Jardim e com o Felipe Luiz. Com o Leonardo Jardim, o Pedro baixa mais para ser o pivô e armar mais a jogada. Ele tem participado mais dos jogos justamente por conta disso. Mas eu queria falar do Lohan, porque é um moleque que é tratado como uma joia no Flamengo internamente. Ele entrou ontem quando o Plata se machucou, né? Com 33 do primeiro tempo. E aí o Luiz Araújo, outros jogadores também lesionados. Então o Lohan é o canhoto que vai para dentro, né? Joga aberto pela direita, trazendo para dentro, pode jogar na função de camisa 10 também, e ele seria emprestado novamente. Só que ele aproveitou, né, nessa intertemporada, jogando bem os amistosos, e aí o Leonardo Jardim falou: dá uma seguradinha aqui, peraí, não vou emprestar agora não, que eu quero observar esse garoto. E aí o Lohan entra no primeiro tempo, e aí o principal ponto para mim é o sem bola do Lohan, porque com bola
todo mundo que já viu os jogos da base do Flamengo e também de seleção de base, vale lembrar que o Lohan estava no Mundial Sub-17 com o Ryan e Estevão. Os três jogavam juntos, né? E o Lohan, no sem bola, que é aquele... Lembra aquela crítica que a gente estava fazendo do Yamal? Não estou comparando os jogadores, né? Mas a crítica do perder a bola e ajeitar o short em vez de correr para tentar tomar a bola. E era uma crítica a ser... É uma crítica, né, a ser feita em cima ali do Lohan. E ontem eu já consegui reparar ele bem diferente nessa questão do sem bola. Perdi a bola, já não perde, pressiona, já tentando marcar. Até a postura corporal dele mesmo na hora de marcar, quando a Chape vinha pelo lado esquerdo, ele marcando ali, né, abaixando ali a guarda ali, enfim, para tentar tirar o espaço do adversário. Então, a observar se o Lohan realmente vai continuar tendo algum tipo de sequência com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim pontuou exatamente isso na coletiva, né? Ele é questionado exatamente sobre o Lohan, nessa intertemporada, se destacado, né? Nesses amistosos que a gente citou, jogos treinos, enfim. E o Leonardo Jardim fala do sem bola, fala nessa recomposição também, né? Para além do perde e pressiona, nessa recomposição e do lado do Bruno Pacheco ali, né? Do coxa que apoia muito bem o ataque. Então, o Flamengo perde o Plata também por uma precaução de um gramado sintético para não forçar o jogador. E o Lohan entra muito bem, né? Não só por marcar e deixar o dele, mas nessa recomposição pelo lado direito. Vamos ouvir o Ayrton Lucas falando também ontem depois dessa vitória do Flamengo, mas aí ele fala de um jogo mais abaixo. Vamos lá. Nosso time fez um jogo muito bom, né? Eu acho que um jogo perfeito. Mas falando de individual, principalmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo, como eu falei, terrível, né? Porque tudo que eu tentei ali, acabei errando, né? Então, é difícil reconhecer. Mas, como eu falei, a gente tem que ter o mental muito forte, né? Principalmente no intervalo, não só o Jardim, mas todos os meus companheiros. Eu vi ele dentro de campo, quando eu errava, eles tentavam me incentivar de alguma coisa, porque eles sabiam que era muito importante pro time, né? Então, se eu acabasse, relaxando, não tentasse esquecer, poderia estar prejudicando o time todo, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né? Então, quando foi no primeiro tempo, eu tentei apagar de vez, tentei voltar outra pessoa pro segundo tempo. Então, fico feliz de ter ajudado ali no segundo tempo, porque eu sei da minha qualidade. Então, quando eu vou muito abaixo, eu sou um cara que me cobro muito. Gostei da sinceridade, legal, né? Sim. Fala de um Flamengo coletivamente muito bem, mas muito abaixo da parte dele. Ele fala de um jogo terrível, ele se coloca adjetivos fortes, né? Mas muito honesta a parte do Ayrton. Aquele primeiro lance deve ter ficado bastante na cabeça dele, né? De um erro bobo de um lateral e quase que o Flamengo acaba tomando gol por conta daquela situação. O Ayrton Lucas que tem questões defensivas, né? Ofensivamente a gente pode falar que ele entrega, geralmente quando ele chega, consegue chegar à linha de fundo, é um cara muito veloz, mas defensivamente ele tem questões que realmente precisa melhorar. Mas ontem, toda vez que a Chape tentava subir, né, a linha de marcação, a linha de pressão nos laterais, ele às vezes não estava conseguindo dar prosseguimento, né? Não conseguia dar a bola no volante, não conseguia às vezes retornar da forma correta. Então por isso que ele fez aí essa autocrítica. Mas que bom, pelo menos ele fez a leitura correta, que de fato o primeiro tempo não tinha sido tão bom. Aí depois acabou melhorando. E também com 4-0 contra um adversário mais abaixo, né? Não tem cenário melhor para você melhorar uma atuação ruim. Tem dia que de noite... Eu ia falar exatamente ruim, isso, né? Acontece. É o Pia ali, tem dias que a noite é mais... Rapaz do céu, hein? Pulgar, destaque do jogo aí, melhor jogador do jogo aí, eleito aí na Prime Video aí, velho. No jogo do Flamengo, 4-0 em cima da Chapecoense, 2 gols do Pedro, né? 1 gol do Rafael Thierry de Albuquerque Marques e 1 gol do Lohan, cara. Meu Deus, muito bem. O Flamengo, que entrou com um time assim, né, voltando, né, de intertemporada, entrou aí com Augustinho Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Vitão, pra mim é novidade, né? Embora ele tenha jogado na intertemporada, mas no Campeonato Brasileiro titular pra mim é novidade. Aí tem aqui o Emerson, Jorginho, Emerson Royal, né? Jorginho, Eric Pulgar, Gonçalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Pedro fez 2 gols e o primeiro gol do Pedro foi um golaço, né? Meu Deus do céu. Ali, sozinho, no meio de 3, 4 jogadores ali, cara. Que golaço, né? Muito bem aí. E o Flamengo meteu 4-0 aí na
Chapecoense, que não teve chance nenhuma, cara. Não tem como, né, cara? A diferença de elenco é gigante. Não foi aquele jogo corrido, aquele jogo pegado, mas foi um jogo tranquilo, cara. Sabe? O torcedor adora esse tipo de jogo. Sabe que não vai ter problema, não vai ser ameaçado, os caras não vai passar sufoco. Assim é gostoso, né? Quando você ganha, né? Você vai dormir tranquilo, sua adrenalina não fica tão alta. Porque às vezes você assiste um jogo aí que é muito pegado, muito nervoso, você não consegue dormir depois, velho. Mesmo que você ganhe, né? Você não consegue dormir, cara. Demora pra pegar no sono, porque você fica pilhado, né? E esse jogo foi o tipo de jogo que não deixou ninguém pilhado. O jogo do Palmeiras também, que eu vou comentar daqui a pouco, também não deixou ninguém pilhado. Foi tranquilo, cara. Não teve sufoco. Então, foi dentro do ok, dentro do que a gente espera de times como o Flamengo, né? E Flamengo e Palmeiras, no caso do jogo do Palmeiras. Mas o Flamengo hoje 4-0. Que aí tá com a melhor artilharia do Brasileirão, a gente já vai falar disso. Então um jogo bem tranquilo para os flamenguistas, né? No segundo tempo entrou aí o Arrascaeta, entrou o Cebolinha que já anunciou que vai sair do Flamengo este ano, o Danilo, que estava na Copa, o Alexandro, que estava na Copa, e também o Lohan. Lohan já começando a ter mais participação aí neste time, nesse elenco do Flamengo, hein? Eu acho que o Léo Jardim tá gostando bastante dele, usou ele bastante na intertemporada, falou bastante dele durante a intertemporada, e agora no Campeonato Brasileiro, na volta do Campeonato Brasileiro, no elenco principal aí, o Lohan entrando ali e se dando muito bem, jogando bem, tranquilo, né? Tomara que ele se desenvolva bastante, que a gente sabe que era uma das principais joias, talvez a principal joia aí do Flamengo Sub-20 até esse tempo atrás aí, né? Jogador importante, até na conquista ali do Mundial do Flamengo e tal. Então, Flamengo tranquilo, 4-0. Você pegar as estatísticas do jogo aqui, ó. Você pega a Chapecoense, ó. A Chapecoense, por mais que foi 4-0 e não teve sufoco, olha que coisa interessante. Chapecoense chutou 16 vezes no gol do Flamengo e acertou 4. Teve 4 defesas do Rossi. Cara, mas eu não me lembro de nenhum momento assim, meu Deus, aquele sufoco, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Não, foi tranquilo. E o Flamengo chutou menos, só que acertou 6 e fez 4, né? Muito mais eficiente, muito mais qualidade. Flamengo tocando bola, dominando o jogo. Tanto é que o Flamengo teve 63% de posse de bola, né? E os caras tiveram só 37%. Você pega aí, o Flamengo deu 664 passes no jogo, enquanto que a Chapecoense quase metade disso, 384. Aí 85% de precisão de passe da Chapecoense, né? Ali na média, né? Não tá tão ruim também na média. E o Flamengo 91%, que pra mim eu considero acima da média. Eu sempre falo aqui, né? Eu vejo dos jogos aí até 85%, 80%, na média. Acima disso já começa a ficar acima da média. Na média dos jogos, né? Tô dizendo que é melhor ou pior, né? Mas, cara, você dá 91%, se você acertar 91% é bastante, cara. Você errar só 9%. Para e pensa, num jogo de futebol que é corrido, tem 2 times, o outro também marca, o outro também corre, o outro também tenta destruir jogada. Então, é muito bom. 9 faltas da Chapecoense, 8 o Flamengo. 1 amarelo para Chapecoense, nenhum para o Flamengo. Não teve vermelho, não teve nenhum impedimento na partida. E aí são 5 escanteios para Chapecoense e 3 do Flamengo. Flamengo, 4-0, tranquilo. Continua aí na caça ao líder Palmeiras. O Palmeiras, que ganhou o jogo também, ficou com 44 pontos na tabela, enquanto que o Flamengo 37, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, fazendo esse jogo a menos, ficaria ali a 4 pontos do Palmeiras, né? Mas tem ainda o campeonato inteiro pela frente, está na 19ª rodada, estamos na metade praticamente do campeonato, tem mais a outra metade, mas muita coisa pode acontecer nesse meio tempo aí, né? Então, Palmeiras e Flamengo, aí depois tem o Atlético Paranaense com 33 pontos, tem Fluminense em quarto com 32, Bragantino com 30 pontos, em quinto, em sexto tem o Bahia com 30 pontos, o Cruzeiro, que estava vencendo o Internacional ali, acho que foi lá em Porto Alegre, né, 2-1 com 27 pontos, Coritiba tem em oitavo, que o Palmeiras ganhou hoje, com 26 pontos, e depois começa aí São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro, e lá na zona do rebaixamento o Vasco da Gama, hein, com 20 pontos, aí o Mirassol com 19, o Mirassol vai sair, hein, vai sair dessa zona de rebaixamento, tudo que eu tô falando, né, aí tem o Remo com 18, e a Chapecoense, que o Flamengo venceu hoje com 9 pontos, praticamente já tá rebaixada a Chapecoense, não tem como, né, cara, não tem como, e o Mengão aí meteu uma goleada bonita,
né? Legal voltar assim da intertemporada tranquilo, né? Puta, é uma delícia, né? Vamos dormir tudo sossegado hoje, tanto os flamenguistas quanto os parmeirenses. Bem sossegado. Vamos que vamos, né? Muito bom, né? Só para lembrar, né? O gol aqui da Chapecoense, o não foi contra, né? Foi no escanteio, o cara fez um golaço ainda. Opa! Cabeçadona bonita ali contra o próprio gol, né? Esse Rafael de Albuquerque que é jogador da Chapecoense. Agora que tava estranhando, falou, o que eu tô errando? O que eu perdi nesse jogo? Não é possível, não. Lembrei que foi gol contra, pô. Caralho. Vamos que vamos. Olha só a notícia que já tá na web aqui sobre o jogo do Flamengo aí, né? A questão do Pedro, né? O que acontece? No Antenado do Futebol saiu uma matéria aqui, ó. Pedro é exaltado pela torcida após a vitória do Flamengo. Melhor que o Igor Thiago. Precisa falar aqui? Pelo amor de Deus, né, velho? Puta que nojo aquela seleção brasileira, aqueles caras lá, cara. Jogadores como Pedro fora da seleção não dá pra entender, sinceramente. Eu não consegui entender. Mas foi a opção do técnico lá, né? O técnico estrangeiro, o melhor técnico do mundo, bababá, né? Tava com essa alcunha aí, né? O melhor, no fim, não deu em bosta nenhuma, né? Vamos ver agora no próximo ciclo, né? Temos bons jogadores aí, ótimos jogadores, que poderiam estar na seleção, inclusive a molecada que está chegando agora, Andrei Santos, Estevão, o próprio Hendrick, que pode continuar. Aí nós temos aí o Pedro, não sei como é que vai estar a condição do Pedro. Tem muito jogador bom ainda, que ele não aproveitou, que pode colocar nesse ciclo aí e meter o pé na bunda daqueles caras que não querem jogar, tipo o Rafinha da vida. Rafinha não quis jogar, ele não queria jogar, falou que queria férias, pô, e botou ele lá na seleção. Então, é isso aí. Então a galera questionando muito e com razão, tá? Pedro realmente não adianta, né, velho? Ele pode não estar na melhor forma dele. Cara, mas, pintou a bola ali, deu uma chance, ele não perde, cara. Ele é foda, ele é decisivo, faz gol pra caramba. É isso que a gente precisa. Não quero nem um cara que corre o campo inteiro, que dribla todo mundo. Eu quero um cara que faça gol ali, cara. Simples, né? E o Pedro faz, mas não foi, né? Então a galera criticando muito o Ancelotti aí, né? E com razão. O José Boto, né, na Gazeta Esportiva, falando que tem, né, confirmando a negociação do Flamengo por Almada, tá? Mas tá pedindo paciência pra torcida, porque não é uma negociação fácil de fazer, ainda mais um jogador do nível do Almada no Atlético de Madrid, né, cara? Então, assim, ó, nesta quarta-feira, o José Boto confirmou que o clube tem interesse, está negociando a contratação do Almada sim, lá do Atlético de Madrid, né? E aí ele falou o seguinte, ó, a gente normalmente não divulga nada, mas como há tantas notícias, só quero dizer que é verdade que estamos interessados no Thiago Almada, e é verdade que estamos conversando com ele. Nada está fechado. O jogador ainda não deu o sim. Cara, o negócio falta ele dar o sim. Pelo que a gente entendeu aqui, o Atlético de Madrid tá ok, o dinheiro que o Flamengo ofereceu tá ok, e falta o Thiago Almada dizer o sim, porque ele tem essa pira de querer ficar na Europa ainda, de arrumar algum time na Europa. Pode até arrumar, mas vai pra time ruim lá, velho. Pra quê? Não pode, cara, não entendo. Mas é vitrine. Sei lá, velho. O Flamengo também é vitrine, cara. O Flamengo também é vitrine pra você ir pra um time maior da Premier League, pra ir pra qualquer time. Flamengo, Palmeiras é vitrine também. Pode ir pra Barcelona depois, não sei se é o caso, né? Se o Barcelona até hoje não foi atrás também, porque não quer. Sei lá, o Real Madrid também não quer. Ou algum outro time da Inglaterra até agora não foi atrás também, porque não quis também. Então, meu filho, abaixa a bolinha um pouquinho. Você é bom, é. Tá, mas eu acho que de repente não é um jogador que sirva tanto pra Europa. Porque se servisse tanto pra Europa já tava lá. Os caras estavam brigando por causa dele lá e não estão. Essa que é a verdade, não estão brigando. Agora aqui pra nós o cara é bom, velho. O cara vai, jogando nos nossos times aqui, ele vai pra caramba. Ele pode até jogar contra o time europeu e jogar pra caralho contra os caras lá. Mas nos nossos times aqui, da América do Sul, no time europeu, não tá se destacando. E não se destacou até agora, acho difícil, né? Já tá com 25 anos, né? Vamos lá, né? Aí o Boto falou ainda, ó. Ele, se vier, vai vir nas condições que nós queremos. Nós não temos um passo de petróleo para gastar, um dinheiro que não existe. Estamos trabalhando nisso. Agora, não há nenhum acordo com ele. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, outros clubes estão interessados nele, mas eu estou confiante que as coisas podem andar. Então, tá aí. O homem falou, né? Ainda nem falamos da duração do contrato, e é óbvio que é um jogador jovem, nós vamos querer um maior tempo de contrato, mas ainda nem falamos nisso. Nós estamos trabalhando pelo Almada, como já sabem. E estamos a trabalhar por mais
de mais 2 jogadores para reforçar a equipe. Não é fácil reforçar esse elenco. As pessoas têm que ter paciência para não pagarmos mais do que devemos e com calma os jogadores vão vir. Tá falado o José Boto tentando tranquilizar e esclarecer para a torcida aí, e aí fica assim, é mentira que o Flamengo tá negociando com a Almada. Não, não é mentira. O próprio José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, tá falando que está negociando sim, mas é complicado, né? Uma negociação difícil, uma negociação cara. Às vezes o cara quer 50, ele falou, meu, posso dar 35, e aí, vai ou não vai? Tem algum outro aí que vai te dar 50? Não, não tem, então vem pra cá, é mais ou menos por aí, então é conversa, né? Demora, tá? Mas aí no fim, se der certo, vai ser bom pro futebol brasileiro, bom pro Flamengo e ruim pra nós aqui, que vão ter que enfrentar esse moleque de novo, cara, porque ele arregaçou no Botafogo, né? Vamos falar a verdade, né? Pelo amor de Deus, cara. Que desespero, né? E o Flamengo, como é que vai ficar o elenco do Flamengo? O patamar vai subir mais ainda. Imagina a Almada e a Arrascaeta, vai tomar naquele lugar, velho. E o Pedro ainda na frente, Samuel Lino ali, vai tomar banho. Vamos que vamos. E olha aí, enquanto que no Flamengo o José Boto confirma que está negociando com o Almada, no Palmeiras, o auxiliar do Palmeiras lá deve ser o João Martins, né? Logo depois da vitória do Palmeiras aí contra o Coxa, ele desconversou. É suposição, tipo assim, não sei. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, fazendo essa reação da goleada do Flamengo em cima da Chapecoense por 4-0. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade do Mengão. Comenta aqui embaixo o que você achou da atuação do Flamengo e quem foi o melhor em campo para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.